Olá, caros acadêmicos, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe, que a paz do Senhor esteja sobre cada um. Aqui nós estamos em mais uma aula do Centro Educacional CETAD de Navegantes Santa Catarina, sob a direção do pastor professor Gilberto William Alves e a professora que vos fala é Areli de Arruda Machado. Nós vamos, então, dar uma pinceladinha na aula passada, que foi sobre a ética cristã. Vamos dar uma refrescada na nossa memória. E depois continuaremos com a importante aula sobre a educação cristã. Então, o que seria a ética cristã? A ética cristã, então, ela é um grupo de princípios, ou seja, de normas morais, fundamentados na palavra do Senhor. E esses princípios, eles instruem o homem sobre como ele deve viver a sua vida neste mundo de uma forma que agrade ao Senhor. Então, a ética cristã, ela regulamenta o relacionamento do homem com o próximo e consigo mesmo. Então, não podemos esquecer, tudo deve ser controlado e fundamentado na palavra do Senhor, segundo os propósitos de Deus. O homem, então, deve viver segundo a vontade do Senhor. E quais são os valores que esta ética trabalha? Esta ética, então, trabalha os valores profundos e morais que são baseados nas Sagradas Escrituras. Por isso é muito importante nós estarmos inteirados do que diz a palavra do Senhor, para não errarmos. E trata sobre a conduta do homem neste mundo, diante de Deus, do próximo, e também tirando tudo aquilo que o pecado veio para destruir. O caráter do homem cristão, ele é apurado na pessoa de Jesus Cristo. Então, a pessoa precisa refletir sobre a vida de Jesus Cristo, porque é na vida de Jesus Cristo que nós vamos encontrar os valores para uma ética cristã. Jesus disse em Mateus capítulo 7, dos versículos 1 ao 6, ele diz sobre a ética. Ele estava ainda falando sobre o Sermão da Montanha. E ele continuou dizendo: não julgueis a ninguém para que não sejais julgados. Então, isso faz parte da ética de Jesus. O homem, ele vê a aparência, mas Deus vê o interior, Deus vê o coração. Temos como exemplo, né, a vida do profeta Samuel, quando ele foi ungir o rei de Israel. Ele então pediu para Jessé colocar os seus filhos para que ele pudesse, diante dele, para que ele pudesse saber qual é que Deus escolheria. E ele então escolheu um que de mais aparência, mais forte, e Deus disse: não, não é este. E foi onde ele perguntou a Jessé se não tinha mais algum filho, que nem Jessé acreditava que pudesse ser Davi. E Deus disse, quando Davi chegou, Deus disse a Samuel: é este
este é o meu escolhido. Então, nós podemos ver que nós não podemos julgar ninguém. Só Deus que conhece o nosso interior, Ele sabe todas as coisas. Ele pode julgar, o único que pode julgar. E os fundamentos da ética cristã, elas podem ser vistos como do começo ao fim da Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada, ela explicitamente é o padrão moral de Deus. A ética está presente em todas as decisões que o homem toma diante de diversas diferentes áreas da vida. Há apenas a escolha. Uma escolha apenas o homem pode fazer. Como Jesus disse sobre a porta estreita e a porta larga. Então, ele nos deixou o livre e arbítrio. Nós podemos escolher se queremos andar pelo caminho estreito, mais difícil, ou pelo caminho largo. Jesus nos deixou, então, esta alternativa, né? E queremos dizer um pouquinho sobre a ética de Paulo. A ética de Paulo, ela se baseava, então, em 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 5 a 15, 5:15, ele disse: "E Jesus morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou." Então, ele quis dizer que depois da morte e ressurreição de Jesus, nós recebemos a salvação das nossas almas, nós morremos com Jesus e por isso devemos viver então em novidade de vida. Nós vivermos como nova criatura. Como ele disse, as coisas antigas se passaram, eis que tudo se fez novo. E Deus nos deixou esta oportunidade de nós trabalharmos depois da conversão, da aceitação da morte de Jesus na cruz do Calvário, que nós não vivamos mais para nós, mas vivamos para fazer a vontade de Jesus. Jesus foi o nosso exemplo maior disto, porque quando ele estava nesse mundo, ele não fazia a sua vontade, ele fazia a vontade do Pai, como ele assim disse, que ele fazia a vontade do Pai. Então, nós hoje precisamos fazer a vontade de Jesus Cristo na nossa vida. Seguir o caminho estreito. Seguir as pisadas de Jesus. Para quê? Para vivermos com Ele em novidade de vida. Nós vamos viver para a glória de Deus. Tudo que fizermos, tudo que nós decidirmos a fazer, então devemos colocar Deus em primeiro lugar. Jesus, se estivesse aqui, ele faria isto que eu estou fazendo? Jesus, se ele estivesse aqui, ele falaria isto que eu estou falando? Se Jesus estivesse aqui, ele estaria pensando o que eu estou pensando? Então, vamos refletir nessa palavra e assim nós poderemos viver uma vida numa ética cristã. Eu agradeço e no próximo vídeo nós continuaremos. Deus abençoe a todos.